Você já olhou para os cânions do São Francisco e se perguntou como algo assim surgiu no meio do sertão nordestino? Porque quando a maioria das pessoas pensa no sertão, imagina seca, calor extremo e vegetação árida. Mas de repente, no meio desse cenário, aparecem paredões gigantescos de pedra, águas profundas e uma paisagem que parece ter saído de outro país. E a verdade é que os cânions não nasceram do jeito que você vê hoje. O que existe aqui é resultado de milhões de anos de transformação da natureza e também da ação humana. Sim, porque os cânions, que hoje recebem milhares de turistas todos os anos, só se tornaram navegáveis por causa de uma das maiores obras de engenharia do Brasil. E talvez essa seja uma das histórias mais impressionantes do Nordeste. Antes de tudo, você precisa entender que essa região já era marcada por enormes formações rochosas há milhões de anos. Muito antes de existir cidade, estrada ou qualquer sinal de civilização, toda essa área passou por processos geológicos extremamente lentos. O relevo começou a ser moldado pela força da água, pelo desgaste das rochas e pelas mudanças naturais da terra ao longo do tempo. O próprio Rio São Francisco teve papel fundamental nisso. Durante milhares e milhares de anos, o rio foi abrindo caminhos entre as formações rochosas, desgastando pedras e criando os enormes paredões que hoje impressionam quem visita a região. Mas existe um detalhe importante. Os cânions não eram como vemos atualmente. Durante muito tempo, grande parte dessas formações não podia ser navegada da forma que acontece hoje. O rio passava pela região, mas o cenário turístico dos cânions ainda não existia da maneira atual. E é aqui que entra um dos pontos mais importantes dessa história: a construção da usina hidrelétrica de Xingó. Na década de 1980, começou um dos maiores projetos de engenharia do Nordeste brasileiro. A construção da hidrelétrica mudou completamente a dinâmica do rio naquela região. Quando as barragens foram fechadas e o nível da água subiu, várias áreas ficaram inundadas. E foi exatamente isso que transformou os antigos vales rochosos nos cânions navegáveis que conhecemos hoje. O que antes era apenas uma formação geológica difícil de acessar, passou a se tornar um gigantesco corredor de água cercado por paredões que chegam a mais de 50 metros de altura em alguns pontos. E talvez muita gente não perceba isso quando está fazendo o passeio. Enquanto as embarcações navegam tranquilamente pelas águas verdes do Rio São Francisco, existe uma história gigantesca escondida naquele cenário. Porque aqueles paredões não surgiram ontem. Eles carregam milhões de anos de transformação natural. Cada camada de pedra conta uma parte dessa história geológica. E o mais impressionante é que a região guarda segredos que vão muito além da beleza turística. Pesquisadores já encontraram vestígios arqueológicos, pinturas rupestres e formações extremamente antigas próximas à região dos cânions. Existem registros de ocupações humanas muito antigas no entorno do rio. Povos viveram ali muito antes da chegada dos colonizadores. E isso transforma os cânions não apenas em um lugar bonito, mas em uma área de enorme importância histórica e científica. Outro detalhe que poucas pessoas sabem é que alguns estudos já identificaram formações e organismos em profundidades do rio que normalmente são encontrados em ambientes marinhos. Isso acontece porque toda a história geológica da região passou por mudanças extremamente complexas ao longo de milhões de anos. O sertão que existe hoje já teve características completamente diferentes em eras muito antigas da Terra. Mas apesar de toda essa importância científica e histórica, foi o turismo que apresentou os cânions ao Brasil inteiro. E isso aconteceu principalmente após a consolidação da hidrelétrica e da navegabilidade da região. Aos poucos, o cenário começou a chamar atenção. As imagens das águas entre os paredões gigantes começaram a circular. Os passeios cresceram e os cânions passaram a se transformar em um dos principais destinos turísticos do Nordeste. Hoje, milhares de pessoas fazem o passeio todos os anos, saindo principalmente do restaurante Carrancas, localizado em Canindé, de São Francisco, a cerca de 25 quilômetros de Piranhas. Também existem embarques pela Prainha da Dulce, localizada em Olho d'Água do Casado, aproximadamente 35 quilômetros de Piranhas. E ao navegar por esse cenário, muita gente sequer imagina que está atravessando uma região moldada por milhões de anos de natureza e décadas de transformação humana.
Os passeios variam bastante. Existem opções de catamarã, lanchas compartilhadas e até lanchas exclusivas. Em muitos roteiros, além da navegação pelos cânions, ainda existe parada para banho em áreas protegidas do rio, plataformas flutuantes e experiências gastronômicas. Mas o que realmente marca quem visita não é apenas o passeio em si, é a sensação de entrar em um lugar que parece impossível existir no meio do sertão. Porque os cânions criam um contraste quase surreal. De um lado, o clima seco típico do sertão nordestino. Do outro, águas profundas, paredões gigantes e uma paisagem que muda completamente a percepção de quem chega ali pela primeira vez. E talvez seja exatamente isso que torna esse lugar tão impressionante. Ele quebra expectativas. Ele faz as pessoas perceberem que o sertão vai muito além da imagem de seca e dificuldade que muitos ainda têm. E existe outro ponto importante nessa história. Os cânions não transformaram apenas a paisagem. Eles transformaram toda a economia da região. Cidades como Piranhas passaram a viver fortemente do turismo. Restaurantes, pousadas, passeios, guias, transporte, comércio. Tudo começou a crescer em torno dessa nova realidade. O que antes era uma região marcada principalmente pelo isolamento, passou a receber visitantes do Brasil inteiro. E talvez isso seja o mais impressionante de tudo. Porque os cânions são resultado de duas forças gigantescas trabalhando em tempos diferentes. Primeiro, a força da natureza moldando lentamente as rochas durante milhões de anos. Depois, a força humana alterando o curso da região através da engenharia da hidrelétrica. E da união dessas duas histórias, nasceu um dos cenários mais impressionantes do Brasil. Hoje, quando alguém visita os cânions do São Francisco e olha para aqueles paredões gigantes refletindo nas águas do Rio São Francisco, talvez esteja vendo muito mais do que apenas uma paisagem bonita. Está vendo milhões de anos de história natural, transformação humana, cultura sertaneja e um dos lugares mais impressionantes do Nordeste brasileiro. E se você quer viver tudo isso de perto, conhecer os melhores roteiros e explorar os cânions com tranquilidade, a Conheça Piranhas pode te ajudar a descobrir cada detalhe dessa experiência única no coração do sertão.